vamos adiante. O que é o Estado confessional? O Estado confessional é fácil, né? Vamos abordando aqui para a gente ir vendo essa questão da pluralidade da liberdade, né? Estado confessional, o que seria então? O Estado confessional é aquele que adota oficialmente uma ou mais religiões, tá? Não significa que o Estado confessional ele adere a uma religião, não. Ele pode adotar oficialmente mais religiões também. Existe influência religiosa nas decisões do Estado, mas o poder secular predomina. Então, ainda que tenha toda ali uma influência no Estado confessional, e tem mesmo, porque se ele já está confessando a sua religião, ele é lógico que ele está sendo influenciado por ela, né? Isso é como somar um mais um, é óbvio que é esse o resultado, né? Mas tem aquela questão também da separação, onde o poder ele é secular, né? E predomina, pelo menos no papel. Então o Estado confessional é isso. É a parte mais fácil aqui do nosso estudo, é entender essa parte confessional. Mas é necessário falarmos sobre isso para entendermos essa pluralidade, não é verdade? O que mais? São exemplos de estados confessionais. Vamos ver aqui alguns exemplos e lembrar até naquela matéria de teologia, por exemplo, missiologia, onde nós estudamos alguns estados confessionais. Veja só, Reino Unido, a Inglaterra, por exemplo, maior nação do país, adota o cristianismo anglicano como religião oficial. Então é um estado confessional. Qual é a religião lá? Cristianismo anglicano. Se você for na Inglaterra, você vai ver as igrejas anglicanas lá, monumentos enormes. Na Dinamarca, por exemplo, o estado dinamarquês adota o cristianismo luterano. Aqui para essas bandas do sul, por exemplo, vieram muitas pessoas, bandas do sul que eu me refiro, porque eu estou em Curitiba. Então na região sul, principalmente ali para o lado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem ali uma influência muito grande com o cristianismo luterano, por exemplo. Aqui em Curitiba ainda tem várias igrejas ali, tanto anglicanas como luteranas, porque essa região foi onde migraram maiores povos dessas regiões, digamos assim. Então é uma religião oficial lá. O Butão, a Constituição do país estabelece o budismo, por exemplo, tibetano, como religião oficial. A Arábia Saudita, o islamismo, né, adota oficialmente o Islã e proíbe a prática de qualquer outra religião. Olha só então, vamos parar para pensar nisso. O Estado confessional, digamos que a maioria tolera outras religiões, mas tem algumas que, por exemplo, a Arábia Saudita, que é o islamismo, ela adota oficialmente o Islã e proíbe a prática de qualquer outra religião. Por isso que eu citei a disciplina missiologia de teologia, né, onde a gente tem até aqueles países na chamada janela 10/40 no mapa, que são países de maior fluxo de perseguição aos cristãos. Por que perseguição? Não é à toa. Se é proibido e o cristão vai lá falar sobre Jesus, né, sobre Cristo, o que ele vai sofrer? Naturalmente, perseguição. Então é a mesma coisa de ir pregar o evangelho, mas sabendo que a qualquer momento vai para a forca. Paulo passou por isso, né? Muitas vezes, todos os apóstolos passaram por isso, principalmente no mundo antigo, onde as leis ainda eram mais severas, e você vê que a maioria foram ali penalizados com pena de morte. Então ali, por exemplo, nessa região, o islamismo é o que é oficial lá no país. Todos os cidadãos sauditas devem professar a fé islâmica sobre pena de serem executados pelo crime de apostasia. Então veja que tem até a penalidade de execução ainda no nosso mundo. E aqui também leva uma breve reflexão, sem perder aqui como diz o ditado, o fio da meada aqui, né? A nossa
a nossa matéria, mas cabe uma reflexão, porque nós estamos falando sobre liberdade religiosa. Eu acho que ao final dessa disciplina do curso de Direito Eclesiástico, no mínimo nós vamos sair mais reflexivos sobre a questão da liberdade que nós temos hoje em nosso país e valorizarmos cada minutinho dela, né, pensando nisso.